Eu já tinha sido campeão de vários campeonatos de kart e até mesmo campeão gaúcho em carros de marcas com pneu radial. E eu posso dizer para vocês que eu não sabia ultrapassar. Eu ultrapassava sempre com um risco de batida grande, sem uma decisão muito firme e às vezes deixava muito tempo perdido nessas ultrapassagens. Eu vou mostrar alguns movimentos, alguns exemplos aqui e vocês vão entender o que eu quero dizer. O primeiro deles é esse aqui. Aqui, dois minis na reta de Nürburgring estão se ultrapassando normal. Vocês percebam que aqui entre eles existe uma distância muito grande. O que acontece com essa distância grande? Por que ela não é boa? Essa distância faz com que quando esses dois carros se aproximam um do outro, a diferença de velocidade se torna um pouco maior, o que aumenta o risco de uma batida. Nesse caso aqui, eles frearam longe um do outro, mas os dois se respeitaram e não aconteceu nada. Vou mostrar mais exemplos para vocês verem que isso realmente acontece. Aqui o piloto do carro branco defende a posição, ele vai lá bem na linha branca para defender, mas nesse momento que o carro 60 ou laranja já está do lado, ele poderia, vamos pausar aqui, ó, ele poderia ter se aproximado muito mais do carro laranja. Não aconteceu o acidente, mais uma vez, mas isso aqui, no mínimo, faz a gente perder muito tempo numa ultrapassagem. Porque no momento que tu faz menos tomada, obviamente tu vai ter que reduzir mais a tua velocidade para contornar aquela curva. Vamos ver uma que acabou mal. Nessa aqui a imagem já começa desse momento, não tem o que aconteceu antes, mas como esses dois lá atrás lá estão longe, provavelmente esses dois carros aqui, esse carro e esse carro, também estavam longe um do outro lá atrás, certo? E esse aqui a gente já vê que está querendo entrar na curva mesmo com o outro ali dentro. Olhem, observem a distância que tem entre todos esses pilotos. Essas distâncias às vezes aumentam a velocidade na hora que vai encostar um carro no outro e geram batidas que acabam como essa aqui. Por dentro ali tinha o Fernando Poeta, o Totaro atravessou a frente do Poeta. Olha a presença de espírito. O carro que estava por fora, com certeza, foi o culpado dessa situação, porque ele entrou como se não tivesse ninguém por dentro. Mas o carro que estava no meio, que acabou se prejudicando um pouco, poderia ter sido muito pior. Ele poderia ter perdido uma posição, ele poderia ter quebrado o carro dele e abandonado a corrida. Ele poderia ter agido um pouquinho melhor nessa situação. Então, como esse carro vermelho poderia ter agido melhor nessa situação para ele não sair prejudicado? Apesar de que não foi ele quem rodou, mas tudo bem. O carro vermelho, lá no início da reta, lá no meio da reta, nessa área aqui, ele poderia já estar se aproximando desse carro, deixar bem próximo o carro dele do carro que está por fora. O que isso gera? Gera um maior controle sobre o teu adversário. Quando tu tá bem perto dele, aparecendo no espelho dele, ele fica limitado nas ações dele. Ele não vai entrar numa curva sabendo que tem um cara quase encostando nele e sabendo que se ele bater daquele jeito ali, provavelmente ele vai rodar como ele rodou. Então ele teve um pouco de confiança, porque no espelho talvez não estava aparecendo tanto ali aquele cara, e acabaram que se bateram. Então, como é o jeito certo de ultrapassar? Na hora de ultrapassar, a gente tem que prestar bem atenção no momento certo, com uma visão de corrida, sabendo, procurando espaço onde que o nosso concorrente está deixando, e principalmente a gente precisa saber se posicionar. Eu estou falando se posicionar tanto em como aparecer no espelho do teu concorrente, como também limitar as ações dele ficando um pouco mais perto. Óbvio que isso funciona para pista. Na rua, ou até mesmo na pista, quando os carros têm muita diferença de velocidade, vale a pena a gente
tomar uma distância na hora de ultrapassar um carro, para ficar um pouco mais seguro. Mas na pista não é bem assim. Então, uma dica até na rua, a gente pode vir para fazer a ultrapassagem aparecendo no espelho retrovisor ali esquerdo, por exemplo, do cara que a gente vai ultrapassar, e só na hora que a gente vai chegar mesmo para botar do lado, a gente abre um pouquinho e depois fecha quando concluir a ultrapassagem. Isso na rua aumenta também a nossa segurança em ultrapassagens. E por último, eu vou mostrar um exemplo que aconteceu comigo na etapa de Cascavel, que eu consegui vencer na Stock Car. Fui o primeiro piloto gaúcho a vencer uma corrida na Stock e fiquei bem perto para defender a posição e depois para manter ela. Então vocês percebem que eu sempre me mantenho perto do outro piloto para que ele não consiga tentar uma ultrapassagem por fora ou alguma outra coisa que possa ser até mais arriscado para nós dois. Se tu concorda ou discorda, deixa teu comentário aí embaixo que eu quero saber a tua opinião.